Pronto, estamos gravando. Bom, o primeiro slide dessa apresentação, ele tem uma frase que usa aí de teologia, é o César Taurion. Eu não sei se vocês conhecem, já viram o artigo do César Taurion, mas essa frase de uma dele, né? E ele trabalhou durante muito tempo no IBM como uma espécie de CTO, né? Uma espécie de evangelizadora. Ele acaba sendo muito contente e contextual para aquilo que eu queria mostrar a vocês hoje. Olha só, os CIOs devem adotar postura proativa de inovação e liderança criativa. Ir além de soluções técnicas com os fornecedores de tecnologia, mas entender como a tecnologia poderá impactar ou revolucionar sua indústria e sua empresa. Tá? Pegando o gancho nessa frase do César, eu apresentei o resumo, na verdade, de uma pesquisa produzida pela British Telecom, pela BT, agora em 2016, foi no começo de 2016, e eu puxei especificamente a parte relativa ao Brasil. Então, vários brasileiros, de empresas brasileiras, responderam, empresas que têm escritório aqui, e essa pesquisa ela mostra algumas informações bastante interessantes, principalmente quando a gente fala de cloud. Né? O primeiro ponto aí, 70% responderam que possuem Shadow IT. Familiarizado com o tema, se alguém da empresa contrata serviço de TI ou tira alguma solução de TI sem autorização da área de TI, mas sem todos os dados, né, pela área de TI exige que as soluções passem. Então, por exemplo, alguém lá no cliente, ele contrata, né, pode ser um SaaS, software de serviço, e nem avisa, na verdade, a área de TI, pode ser considerado um Shadow IT. Quando o marketing utiliza algum software, e esse software ele não é fornecido ou homologado pela área de TI, isso também é considerado Shadow IT. O número é assustador por quê? Porque todas as soluções que estão claras como Shadow IT, elas não estão sob controle do CIO ou do gerente de TI. E é um ponto bastante preocupante para eles, principalmente. Né? A gente vai entender um pouquinho mais por que isso daqui é tão impactante. Né? A pesquisa ela é bem específica para a área de cloud, então entendam esses 78% de Shadow IT, isso para a área de cloud. Então, 78% diz que a empresa ou áreas da empresa utilizam alguma solução de cloud sem necessariamente autorização da área de TI. 57% afirmaram estar predominantemente na nuvem, ou seja, utilizam já com uma certa solução. 5% declararam ser totalmente on-premise. O que isso significa? Significa que 5% não usam absolutamente nada em nuvem. Eu realmente acredito que esse número seja maior. Muitas vezes, durante a entrevista, até pela questão da respondendo, né, a preocupação dela alinhada com a TI, ela acaba respondendo que possui solução na nuvem, quando na verdade não possui. Então, esse 5% é um número bastante otimista. Tá? Eu acredito que esse número seja maior. O último aí, não menos importante, 73% dos tomadores de decisão, e aí a gente está falando das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, então, que se tornou mais importante ao longo dos últimos 2 anos. Esse é o perfil do novo CIO. O que se espera do novo CIO? E aqui a gente começa a entender por que ele ficou mais importante. Né? Então, a postura proativa de inovação e liderança criativa, ou seja,
a gente sabe aquela postura do CIO, do gerente de TI, muito mais reativo ao que está acontecendo no mercado ou dentro da empresa, e para uma postura mais proativa, uma postura de trazer soluções que agreguem ao negócio da empresa, né? Ou que diminuam custos, ou que agilizem processos, mas espere, né, dessa função que isso seja feito de maneira proativa e não mais reativa, né? A gente fala de transformação digital, na qual cloud, nuvem, tem um papel extremamente importante. É de extrema urgência que o CIO ele leve isso em consideração, principalmente quando a gente fala de infraestrutura como serviço, né? Falando ali do feudo, né, do CIO, do grupo do CIO, que tem o seu próprio data center muitas vezes, e né, até algum tipo de solução em nuvem. O fato é, o ambiente do CIO, do gerente de TI, ele vem mudando drasticamente nos últimos anos, né? Se a gente pegar 80 até anos 90, a gente podia criar uma tecnologia, né, com um de vida muito mais alto do que hoje. Então, eu, por exemplo, da indústria de telefonia corporativa, da indústria de PABX, eu assisti isso de perto. Então, empresas que fabricavam PABX, de repente, bom, claro, fabricava lá nos anos 80, o mesmo produto durava 10, 15, às vezes 20 anos, né, sem necessitar de uma interferência. Quando a voz sobre IP apareceu, né, quando a voz foi para a rede de dados, primeiras funções das pessoas que gerenciavam essas áreas, ela foi fundida, né? Ou seja, o CIO ele acabou também abraçando a questão da telefonia corporativa, que foi para a rede IP, né, de dados. Nos últimos anos, principalmente aí na virada do ano 2000, tem se tornado cada vez mais contundente, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui essa questão mesmo de voz sobre IP, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso como usuário doméstico, não como usuário corporativo, foi lá por 1990, mais ou menos. Acho que eu instalei meu primeiro app no Windows 3.11, e fiz uma chamada de VoIP com alguém nos Estados Unidos. Muito precário, claro, mas aquilo era algo sensacional, né? Que você saía da rede tradicional de telefonia e usando a internet você conseguia falar com alguém. Empresas começaram a considerar isso fortemente só depois, né? Lá para 2004, 2005, não faz tanto tempo assim, né? A tecnologia engoliu as empresas de PX. Conseguiram se transformar e outras não, né? Então, assim, empresas que nunca imaginaram que uma Microsoft, nunca imaginaram que um Google seriam concorrentes delas, né? Acontece em paralelo com a função CIO dentro das empresas, né? O que se espera e o que hoje a gente atribui à função do CIO é uma pessoa capaz de gerenciar um ecossistema extremamente complexo, né? Que não engloba somente aquele data center, aquela estrutura que ele tem, ou aquele grupo de pessoas que ele tem internamente, mas também uma série de fornecedores, né, que fazem parte de um ecossistema dentro da empresa dele. Então, a função ele é muito mais estratégica. E por se esperar essa proatividade do CIO, espera-se também que ele seja o principal influenciador da transformação digital da empresa. Então, pelo item aqui, ele vai direto ao ponto. A criar forma ágil e flexível, né, que permita que esse gerente de TI, que esse CIO, ele implemente e teste novas soluções para o quanto essas soluções elas agilizam processos ou diminuem custos é de extrema importância, né? E que a infraestrutura como serviço é a tecnologia tão importante, né? Então, assim,
abri a apresentação basicamente falando da nova função do CIO, né, e vocês devem estar se perguntando, pô, mas e aí infraestrutura como serviço, onde entra? A gente vai falar daqui a pouco, mas por que eu estou falando disso? Porque a gente é um interlocutor. A gente hoje já entende que infraestrutura como serviço é o principal, ou talvez um dos principais serviços de nuvem que a gente pode oferecer para o cliente. É aquele que agrega mais valor, é aquele que pode fidelizar mais o cliente na ponta. Se a gente fala de software como serviço, de SaaS, é quase que um commodity SaaS. Se você não agrega nenhum tipo de serviço, né, o que está lá com uma assinatura de Office 365, por exemplo, se o outro parceiro, o outro canal oferece para ele a licença, sei lá, 10 centavos mais barata, por que ele não vai trocar? Não há nenhum serviço agregado, se a revenda não ofereceu nenhum serviço agregado a essas licenças de SaaS, é muito fácil dele trocar. Então a fidelização acaba ficando em risco, né? Fala de SaaS, a não ser que você coloque uma parcela de serviço. Quando fala de IaaS, estrutura como serviço, ela exige, claro, um conhecimento maior por parte da revenda, por parte do próprio distribuidor. Mas, por outro lado, é o tipo de solução que mais agrega em margem para o distribuidor também, e a solução que mais fideliza o cliente na ponta. Né? A fala de do seu principal interlocutor faz parte dessa estratégia. Tá? E por que falar disso faz parte dessa estratégia? Porque vocês já devem ter passado por diversas situações tentando oferecer IaaS para o cliente final. Situações bem interessantes, né? O ponto é, falando com as pessoas corretas, né? Será que a gente está tentando vender IaaS para as pessoas corretas? E aí eu digo que o CIO é sim, ou pode ser o principal interlocutor, porque é ele que vai acabar viabilizando a sua solução no final das contas, mas talvez ele não seja o único interlocutor, ou talvez seja o mais importante. Né? Os principais benefícios de IaaS, e a gente vai falar mais ao longo dessa apresentação, eles dizem respeito à habilidade, flexibilidade e agilidade. Né? E te leva esses temas, por exemplo, para figuras como CFO dentro da empresa, o cara que cuida do financeiro, ele pode ser o principal sponsor lá dentro, o seu principal patrocinador. Né? CEO pode ser o seu grande patrocinador. Quando você apresenta IaaS, não como sopa de letras, uma sopa de termos técnicos, mas como algo que vai agilizar a vida, a dia da empresa dele, agilizar processos, dentro da flexibilizar o uso de tecnologia, você pode fazer com que o CEO seja o seu principal sponsor. Né? Ou da mesma forma, como eu disse, o CIO é aquele que vai essa tecnologia. Né? Então é de extrema importância que a gente alinhe e perceba quem são os nossos interlocutores dentro da empresa. É aquele velho ditado, planejamento é mais de 50% de qualquer ação. E quando a venda de IaaS não é diferente. Né? O que eu estou dizendo é, não adianta chegar ao seu cliente com duas propostas, né? E de cara que cuida lá do gerencia o data center e fala, olha, amigo, olha, eu trouxe aqui uma coisa muito bacana que é cloud. É estrutura no serviço. Vamos dar os seus servidores para a nuvem. Né? Argumentação, claro que o cara vai torcer o nariz, afinal você está ameaçando o dele. Né? Assim, olha, mas se você não estiver muito confortável com isso aqui, eu também tenho uma proposta de servidor aqui, físico, né? Eu posso ter. Né? Então assim funciona. Então, a ação do interlocutor correto, a estratégia coerente para você oferecer aos de cloud, é 50% do processo de venda, né, de extrema importância. Por isso que eu falo tanto nessa apresentação da função CIO. No fim das contas, né, o começo dessa apresentação, o que eu estou dizendo com ela? Falando, olha, CIO, se achava até algum tempo atrás, quando a nuvem apareceu, a nuvem vai tirar o emprego do CIO.
anular com a função de TI dentro das empresas, porque isso vai tudo para a nuvem, 100%. Isso é passado, né? Esse tipo de postura já não existe mais, pelo menos para quem já vivenciou um pouco mais a de nuvem, de cloud, né? O que existe a realidade é um ambiente híbrido, é um ambiente que precisa conviver, principalmente para as empresas consolidadas, né? Precisa conviver com algo que está dentro da empresa ambiente, é algo que eventualmente está fora, alguns serviços que ele contratou em nuvem. Né? Então, esse cenário para o qual as empresas caminham hoje. Eu falo que principalmente as consolidadas, porque você pode ter um cenário de 100% cloud no máximo numa startup. E você que ele vai ficar, startup vai ficar 100% em cloud para o resto da vida dela. Né? Uma série de fatores que influenciam essa decisão. Né? A gente fala de cloud, pessoal, eu não estou aqui dizendo para vocês que IaaS ou que cloud é a tecnologia que veio para ficar e ponto final. É claro que cloud é uma realidade, né? E a minha função aqui, a função de vocês também com os seus clientes finais é usar, surfar nessa onda. Então, atual é de cloud, fato, não há dúvidas, né? E o que a gente tem que fazer é tirar proveito disso, em todos os sentidos. É entregar para o seu cliente final as habilidades que cloud pode entregar, né? A gente está falando principalmente de agilidade, está falando de escalabilidade e muitas vezes também de redução de custos, quando a gente fala de custo total de propriedade. Ok? Mas não é definitivo e não precisa ser definitivo. E a gente um pouquinho mais à frente. Então, o que eu estou fazendo no começo dessa apresentação é mostrando para o CIO ou para o meu principal interlocutor dentro da empresa, aquele que vai viabilizar a solução de IaaS, que a função dele é de extrema importância. Eu preciso trazê-lo para o meu lado. A análise dele é de extrema importância. Né? A espécie dele, que ele olhe, mas não olhe para as novas tecnologias de nuvem, mas encontre uma maneira de implementar isso rapidamente e verificar se isso é ou não pertinente à empresa dele. Espere isso do novo CIO. Tá? Vou fechar esse tema do CIO, antes que a gente vá direto para falar um pouquinho de IaaS, com outra frase do César. Se o CIO quiser aumentar ou pelo menos manter a sua relevância na empresa, deverá liderar o processo de transformação digital. Ou seja, aquela velha postura reativa, né? Só aparece quando tem algum problema ou quando alguém implora por algum tipo de solução, aquela postura reativa de manter o grupo dele, qualquer tipo de transformação tecnológica, a gente chegando isso. Né? Então, espera-se hoje que o CIO ele seja parte da estratégia da empresa, que ele traga soluções novas e que ele lidere essa transformação digital. Né? Antes de falar de IaaS, vamos falar de alguns conceitos aqui interessantes, que são conceitos de cloud como um todo, que a gente usa como argumentação de vendas. Né? Cloud está completamente alinhado com a transformação digital. É um dos principais, talvez um dos principais fatores da transformação digital de uma empresa hoje. Né? O primeiro benefício que cloud traz é o pay as you go, ou seja, cloud permite que as empresas utilizem o recurso conforme o que delas. Ou seja, eu não tenho eles degraus de investimento. Né? O primeiro setup da minha empresa, eu preciso comprar um servidor parrudo que com certeza é superdimensionado para a necessidade. Porque ele precisa durar um tempo lá. Então ele precisa estar o crescimento da empresa durante um tempo. Bom, depois desse tempo, eu preciso aumentar esse hardware. Servidor que está superdimensionado para suportar mais um tempo. Esse tipo de comportamento não existe com cloud. Né? Pode fazer algo completamente alinhado à necessidade da empresa. Então, ela começa o consumo com exatamente aquilo que ela precisa e ela vai consumindo conforme a necessidade dela, no integral, né, de consumo. Por que custos previsíveis? Realmente, claro, desde que o projeto tenha sido feito
da maneira correta. Tem muito engano, né, em cloud, e aí eu cito um que é típico, né, que eu vi bastante, o Rogério está aí também, que não consegue me desmentir. Como recebemos a solicitação de cotação em software, em que o cara me traz a configuração de um servidor físico. Olha, servidor Dell, servidor HP, seja o que for, é um equivalente na nuvem. Né? De cara, você já está perdendo o benefício que a gente dá, que é o pay as you go. Né? Quer dizer, montar na nuvem exatamente a infraestrutura que o cara tem de servidor físico, já é uma perda de vantagem. Por quê? Eu estou montando superdimensionado na nuvem para quê? Na verdade, a análise ela precisa ser feita de acordo com a real necessidade de processamento que as aplicações do cliente têm. Né? Ferramentas para isso, né, que auxiliam nisso também. Mas a gente precisa evidenciar esse tipo de benefício. E aí a gente fala de custos previsíveis, é o custo tanto de máquina quanto de consumo de banda, por exemplo. E quando que isso tem que ser bem desenhado num projeto, é que, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto de IaaS, muitas vezes o custo de tráfego ele não é levado em consideração, ou é subdimensionado. Ele pode superar o custo das próprias máquinas virtuais. Tá? Extremamente interessante. Transformação de CAPEX em OPEX, ou seja, custo de capital em custo operacional. Cultivação de equipamento transformado em serviço, né? E conforme a demanda. Isso é extremamente interessante do ponto de vista financeiro também. Tá? Ponto interessante é a elasticidade. Essa apresentação eu fiz com também, na região sul, a gente fez no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí a gente teve um depoimento bem interessante de um dos clientes que assistia a apresentação. Ele passou pela seguinte situação. Universidade, e ele estava na época de matrículas, né? O atual site de matrícula bombando, e ele isso com data center próprio e abriu o bico. Né? O web server parava e era aquele problema todo durante a época da matrícula. Ele levou isso para a nuvem, ele levou isso para IaaS, né? Infraestrutura como serviço. E aí o depoimento dele foi o seguinte: olha, eu comprei uma máquina inicial, eu tinha o mesmo problema. Eu vi que a máquina ela começou a ficar lenta, minha máquina. Mas vi o problema em 2 minutos. Né? Então, comparar com um cenário onde o cliente tem o seu próprio data center, as suas próprias máquinas, é gritante. Né? Quer dizer, o que ele fez no caso dele? Ele usa recursos a partir de um app que ele instalou no próprio smartphone. Lá no console, no computador. E 2 anos ele já aumentou a quantidade de cursos daquela máquina, e aí então a coisa rodou lisa. Indo disso, eu consigo facilitar uma funcionalidade e elasticidade também. Por exemplo, a Black Friday, que aconteceu agora, né, na semana passada. Aí. Muitos servidores da Black Friday já foram para a nuvem por uma questão muito simples, né? Pela questão de elasticidade. Então, para entender como isso funciona, é mais ou menos assim. Você seta lá a quantidade de servidores de web servers, por exemplo, nas coisas normais de temperatura e pressão, que a sua empresa coloca para os clientes. No momento sazonal, como é a Black Friday, você precisa aumentar esse número de servidores. Só que isso não precisa ser necessariamente manual. Isso pode ser automático. Né? Por exemplo, com a média de processamento dos seus servidores, ele atinge um determinado nível, vamos supor 80%, 90%, automaticamente eu subo mais um servidor. Subo mais um servidor. A média, eu mantendo o meu serviço no ar. A voz é a mesma coisa, por isso que é elástico, né? Então, se a média de processamento ali ela cai a partir de um determinado nível, eu vou derrubando os meus servidores, até chegar ao número original de servidores. Então, esse benefício você não tem de maneira nenhuma quando a gente fala de on-premise.
de cultura mantida pela própria empresa. E é diretamente ligado à questão da velocidade. Então, a velocidade e a elasticidade são recursos inerentes a uma solução de cloud, principalmente uma solução de infraestrutura como serviço. Da universidade foi um depoimento, na verdade, de um cliente que acabou, que acabou encorajando os demais também a começar a utilizar a nuvem. Ponto que a gente quase não cita, mas é um ponto tão importante quanto a questão dos data centers que esses fornecedores utilizam. Então, quando a gente fala de SoftLayer, por exemplo, que é uma empresa IBM, né, está embaixo do guarda-chuva do Bluemix, de SoftLayer, a IBM ela abre a apresentação dela mostrando foto do data center. Toda a questão de resiliência, a questão de disponibilidade, controle de acesso aos locais onde os data centers estão. Então, tudo isso configura o data center dessas empresas como arte. Então, se a gente fala dos grandes data centers aí, né, da IBM, da própria Microsoft, a gente fala de Amazon, por exemplo, a mesma coisa, né? São data centers estado da arte. Ou seja, dificilmente eu consigo montar o meu próprio data center com as soluções de disponibilidade, de segurança que esses data centers desses grandes players possuem. Aqui o que a gente está fazendo é democratizando toda essa tecnologia e permitindo que uma empresa que tem 10 pessoas utilize assim como uma empresa que tem 10 mil usuários, utilize a mesma infraestrutura. O principal ponto que ninguém fala, mas eu gosto de falar você pode voltar. Ou seja, eu não estou falando aqui que nuvem ou infraestrutura como serviço é definitivo. Eu não estou falando que ele vai pegar a infraestrutura dele, levar para a nuvem e nunca mais vai voltar. Pode ser que uma situação de negócio faça com que ele volte. O que eu disse lá no começo, né? A nossa ideia aqui, a nossa função é viabilizar que os parceiros e os clientes finais surfem no atual. E a onda atual é... Então, enquanto o cloud trouxer benefício financeiro, trouxer benefício operacional para as empresas, ela é utilizada. Num determinado momento, isso não acontecer mais, o cliente pode pegar aquela infraestrutura e trazer de volta para a empresa dele. Esse tipo de tranquilidade a gente tem que passar também para o cliente. Muitas vezes ele acha que é um caminho sem volta. Não é. A gente quer um caminho sem volta. Né? E o maior exemplo que eu cito nas apresentações presenciais uma tecnologia veio para ficar definitivamente, é o caso da Apple, né? Quando a gente fala de iTunes, por exemplo. Então, quando apareceu o iTunes lá e as músicas em formato digital, todo mundo falou, né? Olha, é o formato que veio para ficar, que vai quebrar as gravadoras. De certa forma, quebrou. Acabou. Esse é o modelo que veio para ficar. Você compra a música online. Isso de 3 anos no máximo. Né? A própria Apple previu isso. Porque daí eram as empresas de streaming de música. Né? Não previram, na época, que iam ter transformado o iTunes, na verdade, numa prestação de serviços e não de compra mais de música. Que hoje a gente assiste com Spotify, Netflix, né? Que com Deezer e outros fornecedores aí de vídeo e mídia em geral, né? De conteúdo, de mídia, de direção sob demanda. Tá? A gente vê um exemplo claro, né, de que era uma tecnologia que todo mundo achava que tinha vindo para ficar e, na verdade, não era bem assim. Né? E depois correu atrás, claro, comprando a Beats, que fazia isso, e está tentando ajustar a solução até hoje. Mas, enfim, nem vai dizer para o cliente final que nuvem, primeiro, é um caminho de volta, porque não é. Né? Ele pode ser uma solução muito interessante para, hoje, resolver vários problemas de custo, resolver vários problemas operacionais, de agilidade. Né? Mas ninguém está dizendo que ele não pode voltar. Ele pode sim voltar. Tá? É que não existe mais cenário 100% nuvem. Né? Você pode vir com essa ideia. Falar, vamos levar 100% do seu data center para a nuvem. Isso existe, pessoal. Olha, o que está se consolidando cada vez mais é de um ambiente híbrido, onde a empresa ela tem parte da sua infraestrutura local dentro da
própria empresa, ou no máximo numa nuvem privada, e parte dessa infraestrutura ela tem numa nuvem. Esse para situar, né, a ideia de soft layer, eu acredito que vocês já viram isso em diversas apresentações, mas basicamente quando a gente fala de soft layer, a gente está falando de infraestrutura como serviço que vai até o sistema operacional. Tá? Hoje a soft layer ela passa para debaixo do Bluemix. O Bluemix da IBM é Platform as a Service, é o PaaS, né? Soft layer é o que a base, né? É a infraestrutura que mantém esses serviços do Mix, assim como acontece com o Azure também da Microsoft, ou Azure. E a gente tem o feijão com arroz aqui, que é o software como serviço. A gente pega Office 365, esses caras são software como serviço que é mais fácil de vender. Mas como eu disse, né? O grande filão aqui, pessoal, a menina dos olhos aqui de cloud, por isso que a gente tenta ajudar vocês com a arma de abordagem, com o interlocutor correto, né, com a estratégia em geral de venda desse cara, é infraestrutura como serviço. E quais são as vantagens, né, finalmente, da estrutura como serviço da IBM? Quais são as vantagens de se utilizar soft layer hoje? Bom, serviço de disponibilidade. A gente já falou ali de data centers, estado de data centers de primeira linha, são data centers com certificações que nenhum, talvez, data center menor, né, que qualquer empresa implemente, vá conseguir ter esse nível de certificações ou esse nível de disponibilidade. Então, a gente está falando de soluções para os que podem ser utilizadas também para os pequenos. Né? Situações com manutenção. Toda vez que alguém, não toda vez, hoje o pessoal já está mais escaldado disso, mas a pior comparação que se pode fazer com IaaS, né, para ficar ou derrubar a ideia de uma solução de IaaS, é você pegar um servidor físico e comparar o custo desse servidor físico com o custo dele em nuvem. O que esquece geralmente de comparar é todo o custo associado para manter esse servidor físico, né, quando você faz essa comparação. Por isso que eu falei lá no começo que a comparação ela tem que ser feita com o custo total de propriedade. Se você comprou um servidor X, você não pode comparar o preço desse servidor puramente com o preço de uma solução em cloud, né, como servidor. O que você precisa comparar é o preço do servidor, quanto custa para mantê-lo, qual parcela de mão de obra de pessoas que eu preciso gastar mensalmente ou anualmente para manter esse servidor, quanto eu gasto, por exemplo, no meu data center de refrigeração, quanto eu gasto de energia, né? Tempo que demora para eu fazer um upgrade nesse servidor, não upgrade, mas um update também de software, por exemplo. Qual que que eu vou ficar em serviço, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma intervenção nesse servidor. Isso tudo tem que ser comparado com o ambiente em cloud, porque o ambiente em cloud ele resolve essas questões no ambiente final. Aquele custo mensal de cloud, de infraestrutura como serviço, ele não é o custo do servidor, ele é o custo de toda a infraestrutura que mantém aquele serviço. Então, é essa comparação que tem que ser feita. E quando você leva a comparação de TCO, você fala que cloud, cara, difícil. Né? E te leva a essas vantagens operacionais, né? O exemplo, depoimento que o cliente deu no evento, por exemplo, de eu tive um problema, eu consigo resolver o problema em 2, 3 minutos, né? Versus tive um problema e levei 45 dias para receber a nova placa, ou para receber um novo HD, ou um novo storage. Né? A gente fala desses benefícios operacionais, a coisa é mais gritante ainda. Tá? Então, assim, nosso papel aqui é tentar deixar o CIO, a pessoa, o nosso interlocutor cliente, confortável com a solução de IaaS. Por isso que ele dá algumas dicas. Né? Como aqui, sobre soft layer ainda, né? Máquinas virtuais são praticamente imediatas, então você configura as máquinas virtuais e disponibiliza de maneira imediata. E diferencial enorme da soft layer com relação aos demais é a possibilidade de contratação de bare metal. Você já ouviu falar do termo bare metal? Bare metal são as máquinas físicas. Ou seja, o seu cliente final ele consegue comprar uma máquina física dentro do data center da soft layer.
Para tratar uma das máquinas do cardápio da SoftLayer, esse setup demora, em média, até 30 minutos. Curar a própria máquina, ele tem a máquina em até 4 horas. Ou seja, mesmo que você compare esse cenário com o cenário on-premise, onde você tem um contrato de manutenção com determinado fornecedor, não dá para comparar. É um cenário em que, operacionalmente, ele é intável. Né? Ou seja, o cenário de IaaS, ele te oferece um benefício operacional muito maior do que o cenário on-premise. Foi uma parceria recente com a VMware, que eu tenho cobrança das licenças de VMware agora no ambiente de SoftLayer, de acordo com o número de processadores utilizados na implementação. Ou seja, é uma mudança já para alinhar a cobrança de VMware de acordo com a cobrança que é feita em IaaS. Isso é bastante interessante vocês saberem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, a gente pode passar também, mas é algo público, tá? No site, a SoftLayer tem até a questão de valores lá, né? Ia falar também a questão de valores ao final aqui. O upload, tudo que você sobe para a rede da SoftLayer e de informação entre os servidores ou entre os sites da SoftLayer não é cobrado. A coisa que é cobrada é o de informação. Então, isso tem que ser levado em conta no projeto, mas o ponto interessante é, se você, por exemplo, fizer um DR, né, um Disaster Recovery, colocar uma recuperação no servidor de São Paulo da SoftLayer, e aí você, eu quero colocar uma cópia aqui do meu servidor principal, eu quero colocar no data center de Dallas, né? A comunicação entre o data center de São Paulo, da SoftLayer, e o de Dallas, ela é cobrada. Isso é algo que já está incluído no custo aqui geral de SoftLayer. Então, a única coisa que se paga com SoftLayer é o download. Então, por exemplo, a gente fala muito de solução de backup. Né? Quando eu subo backup para a rede da SoftLayer, eu não pago tráfego. É o que eu estou dizendo. Você só vai pagar se precisar recuperar esse backup. Mesmo assim, se a gente fizer o cálculo por gigabyte, nada astronômico. Aliás, é um custo muito pequeno, né? Quando a gente fala de recuperação de desastre. Né? Fala aí, talvez, de algumas centenas de dólares, né? Mas nada absurdo. Para uma situação de desastre, é um cenário bastante interessante. O Layer é o fornecedor de IaaS mais flexível para configurar redes híbridas. Né? Por fato de poder fornecer máquinas físicas para o cliente final, os bare metals, quando a gente fala de redes híbridas. Né? Quando a gente fala de bare metal, permitam-me voltar. Desculpa, pessoal, estou indo para trás. Voltar. Quando fala de bare metal, o que eles estão te entregando, na verdade, aqui, alguma coisa até o nível aqui de IaaS, nesse slide. Até o servidor. Você pode instalar o que você quiser no servidor, inclusive fazer o seu particionamento lá de máquinas virtuais. Né? Você contratou o servidor. Antes de você não precisar mais desse servidor, simplesmente cancela o contrato. Né? Todo consumo feito de maneira mensal. Né? E usa enquanto aquilo for interessante para você. E esse tipo de argumento que a gente precisa passar. E é meu último slide, pessoal. Mas como dica, né? A gente percebe muito, né, nesses eventos feitos para clientes finais, a gente percebe que os gerentes de TI, eles ficam muito reticentes ou bastante falar, eu quero, né, começar o IaaS, mas por onde que eu começo? Né? Claro, aquele argumento, aquela conversa de traga tudo para a nuvem, esquece, você não vai conseguir trazer ninguém para a nuvem, né? 100% para a nuvem. Tá? Assim, existem algumas alternativas e alguns caminhos que podem viabilizar essa uso de IaaS, né, de infraestrutura como serviço. Primeiro é o DR, é o Disaster Recovery, quer dizer, faz uma cópia exata do principal servidor do seu cliente, ele não mexe
na infraestrutura dele, eu simplesmente faço essa cópia, não tenho custo de load para a nuvem da SoftLayer, com a máquina na SoftLayer que ainda, né, a SDR, e manter uma cópia exata daquele servidor ou daqueles servidores. Tá? Pode, inclusive, ser replicada para outros sites da SoftLayer, se for o desejo dele. Por que SDR é uma opção de entrada interessante? Porque você não mexe na infraestrutura do cliente. Né? Backup é uma linha. Então, quando a gente fala de backup, não precisa trazer todo o seu backup para a nuvem, né? para a software. Traz uma parte dele, para você só experimentar, ver como que se gerencia isso, como se visualiza, né? O seu backup, como que você acessa, como que você faria a recuperação desse backup, por exemplo. Né? Como deixar o cliente na ponta mais confortável com esse tipo de tecnologia. Né? Para alguns clientes desse evento que a gente fez, começaram pela solução de backup, e não toda. Né? Por exemplo, só quem gerencia backup sabe o infernal é gerenciar backup. Né? Então, de quem faz backup em fita, faz backup em mídias, né? Você gerenciar, primeiro, o scheduling de tudo isso, né? Quando vai ser feito o backup. Segundo, onde essas mídias vão ficar armazenadas. Vai ficar na empresa, vai para o cofre, né? Logística, como é que funciona? Quando a gente fala de colocar na nuvem, isso é feito de madrugada, automaticamente, por exemplo. Basta que ele tenha o link internet. Nem precisa ser um link parrudo. Né? Um pouquinho, mas vai fazer. Né? Quando a recuperar, isso pode ser feito de maneira muito rápida também. Né? Ninguém que vai buscar uma mídia que está armazenada em algum lugar. Isso é feito de maneira imediata. Ele pode recuperar os servidores ou a informação dele. É uma solução que permite um certo conforto, né? como solução de entrada em infraestrutura como serviço. O próximo web servers, né? Servidores web. Servidores, claro, dependendo do negócio, podem ser servidores menos críticos para ele. Ele pode ter até serviços internos, né, em que ele utiliza o web server dentro da SoftLayer, conversando com a rede dele, por exemplo. Eu estou um pouco intrusivo, quer dizer, eu estou conversando com a rede dele, mas é algo que vai além do DR do backup. Ter uma visão melhor do que a SoftLayer pode fazer por ele, do que o IaaS pode fazer por ele. O conto são workloads VMware. Né? Como eu disse no slide anterior, tem uma parceria forte da VMware. Se tem hoje workloads VMware, ele pode utilizar o mesmo licenciamento que ele tem de VMware, copiar esses workloads em máquinas dentro da SoftLayer. Né? Também é pouco intrusivo, porque eu faço uma cópia e coloco dentro da SoftLayer, não mexo com a rede dele. Né? No máximo, setar a comunicação do load que está no SoftLayer com a rede interna dele. Né? Eu coloquei por último aqui a internet das coisas, mas entendam como né? Porque foi outro depoimento que a gente teve de cliente, dizendo o seguinte, falou, Charles, às vezes quando a gente precisa de laboratório, precisa montar um laboratório para determinada solução, muitas vezes eu preciso de um servidor com a capacidade do servidor de produção. Isso, do ponto de vista financeiro, acaba inviabilizando totalmente o laboratório. Né? Coisa que a gente consegue fazer na nuvem, infraestrutura como serviço. Eu posso montar o meu ambiente com o servidor que eu quiser, né, com a capacidade que eu achar interessante para fazer o laboratório, e eu posso derrubar esse serviço quando ele não for mais interessante. Então, quando eu coloco também a internet das coisas aqui, eu vou fazer alguns experimentos utilizando a nuvem, não utilizando o meu ambiente interno, ou tendo que comprar máquina para isso. Né? Eu uso esse laboratório como serviço também na nuvem, inclusive para soluções diante das coisas. Né? Se isso tangenciar aí o negócio da empresa, do seu cliente final. Então, a nuvem ela também serve como uma ação de laboratório como serviço, né, de testes. Isso pode ser também uma ideia bastante imediata para oferecer para os clientes. E o que a gente está dizendo com esse slide aqui? Ajudando alguns caminhos, algumas dicas, que, sendo o nosso entendimento, mais simples de abrir portas para o seu cliente começar a utilizar uma nuvem. Né? Mas, mais uma vez, remetendo lá ao começo da apresentação,
ou pelo menos um certo grau de certeza de que você está falando, oferecendo a solução para o interlocutor correto, é tão ou mais importante do que você oferecer esses caminhos de entrada de estrutura como serviço para o seu cliente. Porque se você estiver falando com a pessoa errada, ou se isso não estiver na agenda do seu interlocutor, ele manda o seu tempo, na verdade. E às vezes utilizando a sua proposta de nuvem para justificar a compra para o data center dele. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E quando isso acontece, geralmente, é porque o interlocutor, infelizmente, está errado. Né? A gente não está falando com a pessoa correta dentro do cliente. Então, atualmente, a gente precisa encontrar um cara que fale de negócio. Né? CEO, seja ele o dono da empresa ou CFO, né? Para começar a viabilizar ou dar a nossa chance de venda de infraestrutura como serviço nesse cliente. Tá legal? Bom, nós temos outros webinars que vão falar mais tecnicamente de serviço, especificamente também de layer. A gente está preparando um webinar para vocês que fala sobre análise de TCO, né, de custo total de propriedade. Então a gente vai pegar um cenário de compra de equipamento, a gente vai montar um cenário equivalente utilizando soft layer e vai fazer a comparação de custos, mas custo total de propriedade, né, do cenário de compra ao longo do tempo. Esse cenário aqui custaria tanto para o seu cliente, esse cenário na soft layer custaria tanto por mês. E aí vocês vão ter uma visão clara do benefício inteiro de uma solução né, fora os benefícios operacionais. Okay? Por que a Ingram Micro está falando de soft layer aqui? Porque soft layer é um dos nossos principais parceiros em infraestrutura como serviço no Brasil. A Ingram distribui soft layer especificamente sobre preços, né? Qualquer configuração que você tiver interesse em soft layer, você pode usar o configurador da própria soft layer no site deles, né? Montar a configuração para a Ingram cotar para você. Por que eu falo isso? Porque a Ingram ela tem preços extremamente agressivos de soft layer. Né? Eu vou montar um cenário aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Se você montar uma configuração no site da soft layer e ela está, sei lá, $100, se você comprar via cartão de crédito, impostos que são inerentes da própria transação pelo cartão de crédito, serão recolhidos, e você também precisaria recolher outros impostos no Brasil. Tá? O custo não seria 100, ele seria bem mais alto do que isso. Algumas empresas, elas não pagam esses impostos e ficam no risco. Né? Qual que é a parte interessante da Ingram nesse caso? O nível de desconto que a Ingram tem com a soft layer, com a IBM, e o tamanho que a Ingram ela consegue oferecer para você, parceiro, o mesmo cenário pelos mesmos $100 aqui, com todos os impostos incluídos. Basta colocar a sua margem e oferecer para o cliente. Tá? Antes de fazer qualquer aquisição de soft layer pelo site da soft layer, não faça. Use o configurador pelo site deles, pode até chegar no preço, tá? Sem problema nenhum. Passa isso para a Ingram e a Ingram fornece esse consumo para você localmente com todos os impostos incluídos. Tá? Um ponto bastante interessante que eu queria frisar, tá? Para já vocês utilizarem a Ingram para adquirir soft layer. Bom, pessoal, com isso eu termino a minha apresentação. Os meus contatos estão aí na tela para vocês. Fiquem à vontade para utilizar. Mais uma coisa, soft layer ainda não está no Marketplace, mas estará em muito breve. Tá? Estamos trabalhando para isso. Hoje a contratação é feita de maneira tradicional, mas é extremamente rápido. Tá? Agora eu vou pegar a ajuda da Dani aqui para verificar se a gente tem alguma pergunta. Pergunta chat, por favor. Dá alguma pergunta? Pergunta ainda. Aliás, falei que ia fazer isso, eu estou deixando de castigo o Rogério. Rogério, abriu o seu áudio? Tá bom. Deixa eu te mostrar aqui. Né? Tá ótimo. Você quer fazer alguma consideração antes da gente terminar? Sim, na verdade, assim, primeiro, obrigado aí, parabéns pela apresentação, foi bem esclarecedora. Mas eu queria aproveitar o momento e convidar todos os nossos clientes, né, que estão aí nos ouvindo e vendo a apresentação, a os projetos, né, de clientes que estão aí analisando ofertas de cloud computing, né,
seja com metal, com oferta do artilheiro, ou até mesmo com máquinas virtuais, para que nós possamos então fazer algum estudo de custo, né? Mesmo que seja obviamente ambientes aí mais simples, mas para que o cliente já tenha um conhecimento, sinta um pouco aí o gosto de uma solução em cloud, para que com isso ele consiga aí na frente ler os outros workloads, né, o restante do ambiente dele, e que a gente consiga apoiar você nesse sentido também. Então ficamos à disposição para isso. Isso aí. Bom, você deu uma pergunta aqui. Vamos lá. A gente tem um tempinho ainda. Foi a pergunta. Vamos lá. Vou saber se é necessário algum registro ou parceria para comercializar software. Rogério, você responde essa? Claro, com certeza. Não tem registro, tá? Não precisa, talvez seja um comparativo aí com Microsoft, né, onde precisa fazer aquele registro de oportunidade. Mas software não precisa, tá? Aliás, não precisa necessariamente ser um parceiro IBM, né? O processo de registro, de cadastro, né, no parceiro para ter uma conta software é bem simples. Então, assim, diretamente, toda essa parte operacional é bem simples, não tem necessidade de registrar a oportunidade. Claro, quando nós iniciamos um processo, um projeto, né, trabalhamos em conjunto, entre aqui eu registro a oportunidade para o nosso controle, tá? Mas assim, não chega a gerar um número para que vocês tenham isso, enfim. Não é que nem no caso da Microsoft, é mais simples. A última pergunta que eu tenho aqui é: valores são em dólares ou reais? Bom, pessoal, os valores eles são em dólares. Na verdade, os valores que a gente utiliza para passar para vocês internalizados com os impostos e tal, eles são passados também em dólar. Tá? Isso no momento do faturamento é convertido segundo a P-Tax. Então, processos. Se a gente for comparar com o cenário de cartão de crédito, por exemplo, o dólar do cartão de crédito acaba sendo muito mais alto, né? Fora os impostos. A ideia é que seja mais atrativo para vocês, mas o valor mensal ele é sempre em dólar. Ok? Bom, pessoal, são meio-dia em ponto. Rogério, você quer fazer alguma consideração? Assim, é possível, acho que talvez nós não entramos nesse detalhe, na parte de faturamento, né, depois que o projeto é concluído e o cliente manda um pedido de compra para vocês, existe a opção também de faturamento do cliente final ou da revenda, tá? Aí, obviamente, a escolha é revenda nesse sentido. Faturando o cliente final, a gente evita a tributação e, consequentemente, consegue ser muito mais competitivo. Rogério. E aí é só a revenda adicionar o markup dela e a gente fatura direto o cliente final. Bom, pessoal, são agora meio-dia e 1 minuto do tempo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Eu espero que tenha acrescentado em algo esse webinar. Obrigado ao Dani e ao Rogério também, que acompanhou e fez suas considerações aí. Lembrando vocês, a gente tem uma sequência de webinars toda terça-feira. A gente tem o próximo na próxima semana já, falando muito de soft layer também e outras soluções que estão no Marketplace. A gente vai fazer uma pausa no meio de dezembro aí e voltar no meio de janeiro também com os webinars às terças-feiras. E o Mauro também, que acho que está presente também aqui nesse webinar, ele tem no meu horário também uma linha de webinars às feiras. Ok? Então vocês já deixarem reservado na agenda, porque a presença de vocês é extremamente importante. Okay? Muito obrigado, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e ótimas vendas para vocês. Obrigado a todos.